produtores, palestrantes, o Marco Jacó, representante aí do Emater, né? E hoje nós estamos na terceira aula do curso, né? É uma capacitação online, idealizada pelo Emater, pelo Embrapa 1009, Instituto Federal do Piauí, onde vamos realizar 10 módulos, né? Contabilizando uma carga horária de 20 horas. Né? Então, o curso ele tem o título Gestão e Inovação na Produção e Comercialização de Ovos e Galinha Caipira. E hoje a temática da noite, né, vai ser proferida pelo Dr. Marco Jacó, da Embrapa, era sobre manejo de chocadeiras e pintos. Né? Então, a gente estava previsto uma aula sobre sanidade do aviário, mas o médico veterinário teve um compromisso e ele não pôde participar hoje, na próxima quarta. Então, a gente trocou a sala. Então, a aula de hoje vai ser com o doutor Marco Jacó e com Débora Carvalho. A Débora está no segundo momento, ok? Então, sejam todos bem-vindos à terceira aula. Já estamos aí totalizando em torno de os participantes, 72 participantes inicialmente. Eu queria agradecer a todos, né, que chegam no horário, isso é importantíssimo para o curso, porque você pega desde o início, né, todas as informações, a introdução, né, posterior ao desenvolvimento e a conclusão. A gente agradece a participação do Dr. Marco Jacó, com a experiência vasta que ele tem na área, né, na área da avicultura. Agora passa a palavra, né, ao Dr. Marco Jacó para que ele possa iniciar, né, a aula aí do projeto. Ok, Marcos? À vontade aí. Bom, boa noite a todas e a todos. Eu gostaria de novamente agradecer a presença de todos nessa aula, né, todos vocês. Porque hoje deveria ser a parte de sanidade, né? Mas o professor que ia dar aula hoje de sanidade já tem um compromisso, acho que Santos já acabou de falar sobre isso aí. E nós antecipamos a aula a respeito do manejo de chocadeiras e de pintos, tá? Que é uma atividade, né, dentro da criação de galinha caipira. Caipiras é onde se tem o maior problema hoje, onde se tem o maior desafio, justamente você conseguir dominar o manejo de chocadeira e dominar depois que nasce. Muita gente entra em contato comigo, aí diz, Marcos, eu estou com um problema, comprei a chocadeira, os pintos estão nascendo e eu não sei o que é que eu faço. E agora? Tiro de uma vez, está nascendo, já vou tirando, como é que eu faço? Então nós vamos falar muito sobre isso hoje, tá bem? Eu acho que Miguel ainda não chegou por aí, a Débora é muito demandada, está em outro evento, mas disse que na hora que encerrar lá já passa para cá para a gente ter nossa conversa, vai fazer um esforço para estar por aqui. Então, para a gente não demorar, já estamos com 73 participantes, né, aqui pelo canal do EBEX, e também tem ainda o canal do YouTube, né, a todos. Eu agradeço novamente a presença. Eu vou colocar aqui, compartilhar o conteúdo, dizer que para quem está entrando pelo outro sistema lá do YouTube, meu nome é Marco Jacó, como o Santos acabou de falar aí, eu sou da transferência de tecnologia da Embrapa Meio Norte, tá? E esse evento ele faz parte de uma parceria entre instituições. Aqui está o Emater promovendo, né, esse evento, foi o demandante, né, desse curso. Também está o Instituto Federal do Piauí, né, do campus de José de Freitas, na pessoa do professor Santos, e a Embrapa Meio Norte, a qual eu faço parte e exerço
os trabalhos na transferência de tecnologia. Então, eu vou aqui compartilhar a tela, um instante. Ok? Tudo ok aí? Tá. Então, hoje ficou para nós falarmos a respeito de manejo de chocadeiras e pintos, tá? E de pintos. E como eu falei inicialmente aí, não dá para você trabalhar, para a gente começar a falar a respeito disso, sem abordar alguns aspectos que são muito importantes, né? Entre os aspectos que são fundamentais, eu considero que vocês estejam atentos sobre a classificação dos tipos de produtor, até para vocês poderem se enxergar, né? Onde é que eu estou classificado aí e o que é que realmente eu faço em relação à produção e à criação de galinha caipira. Bom, dentro da agricultura familiar, nós temos duas subcategorias, que é o produtor de subsistência, né? Produtor de subsistência, que é aquele que produz, né? Cria a galinha e vende o excedente daquilo que produz. E tem um empreendedor também, né? O empreendedor é aquele sujeito que é da agricultura familiar, pequeno produtor familiar, mas ele já deu um passo a mais, ele trabalha na produção com finalidade comercial, né? Enquanto o outro vende por excedente, nesse caso ele tem o interesse mais comercial. E também tem aquele sujeito que às vezes a gente nem esquece, né, de falar sobre ele, que é o criador de quintal. Ele não é um agricultor familiar, ele também não é um empresário, mas é aquele sujeito que tem um quintal e resolve criar galinha caipira, né? E esse também é abordado e é contemplado durante esse curso. E, claro, tem também uma categoria que são a categoria empresarial. É aquela pessoa que muitas vezes nem é da área, né? Não precisa ser da área, e resolve produzir galinha caipira. Então ele se dedica a criar e vender aves, né? Aves, ovos, e normalmente tem empreendimentos maiores. Mas dentro dessa categoria, nós ainda temos subcategorias, e é isso que eu gostaria que vocês, nessa aula, prestassem atenção nesse ponto. Nós temos, dentro do empresariado, o avoseiro, que é aquele sujeito que produz as aves de maior seleção, as aves top, né? As melhores aves em produção são criadas pelos avozeiros, esse tipo empresarial que trabalha em produção de aves, e os ovos dessas aves e pintos vão ser vendidos para produção de matrizes, né? E também nós temos o matrizeiro, aquele sujeito que já tem as suas matrizes em grande quantidade, enquanto o avozeiro se concentra em torno de 50, 100 aves, né? Um pouquinho mais às vezes. O matrizeiro ele já tem uma quantidade bem maior, ele já está falando em milhares, né? E também tem aquele sujeito que trabalha de forma empresarial para a produção de ovos e carne. Às vezes, ele simplesmente compra os pintos, né? E faz a recria e a terminação. Já é uma parte, já é compartimentado, ele já faz parte de uma rede, mas ele se especializou nisso. E tem outros, né, casos que nós não vamos falar aqui, porque são diversos outros detalhes, né, características que são peculiares. Todo o processo de manejo de chocadeiras e de pinto começa bem antes, gente. Às vezes você fica na expectativa, hoje, já vou ver logo chocadeira, vou ver como é que liga, desliga, como é que programa, mas nós temos que falar, nós temos a obrigação de falar alguns pontos, porque é o seguinte, a chocadeira, ela recebe os ovos, mas esses ovos têm que chegar de qualidade, né?
Se chega ovo ruim, vai ter eclosão ruim. Então a gente tem que tocar nesse aspecto. Às vezes a pessoa nem se importa, diz, não, eu vou coletar os ovos lá e coloco na chocadeira. E a maioria das vezes, eu digo a vocês, a maioria das vezes se põe culpa na chocadeira se nascer pouco. O pessoal entra em contato comigo, rapaz, eu comprei chocadeira marca tal, não vale nada. Aí o outro diz, rapaz, pois eu comprei dessa mesma chocadeira e a melhor que eu já vi. Qual é a diferença? Significa que algo antes do ovo chegar na chocadeira está sendo distinto entre um criador e outro. E isso nós vamos falar daqui a pouco. Bom, primeiro nós temos que pensar na árdua tarefa de cada um de vocês que vai querer ter uma chocadeira ou já tem. Primeiro, se perguntar qual é a finalidade, né, da minha criação de galinha. Eu vou criar para consumo, para venda, mas venda de quê? De pinto, de ovo, de ave, vai ser para consumo e venda. Então você, antes de começar o criatório, ou mesmo você que já tem um criatório, precisa se responder, né, a essas três questões, porque a partir disso é que você faz sua escolha e seu planejamento. Bom, dentro do planejamento, você já escolheu, digo, agora eu vou criar aves, né? Eu vou criar galinha caipira, seja em termo empresarial, ou agricultor familiar empreendedor, ou um criador de fundo de quintal, né? Mas você agora tem que planejar. E, gente, no planejamento, você primeiro tem que escolher o quê? Qual é a raça que eu vou criar? Eu vou criar toda coisa, eu vou botar aqui uma mistura e depois eu não vou saber nem o que crio. A gente tem que ter um foco, né? Então você tem que escolher se você vai criar uma raça, ou se você vai criar uma linhagem, o que é que você vai criar? Isso depende daquele ponto anterior de você se ver, né? O que é que você vai querer fazer. Você vai escolher também, além da raça, o sistema de criação. Eu vou criar dentro de galpão, só presa? Se eu vou criar dentro de galpão com ração, será que a raça nativa é a ideal? Será que nesse caso não é melhor eu ter uma raça, uma linhagem? Então você tem que decidir sobre isso. Qual é o sistema de criação que você vai usar? É o semi-intensivo, que tem um cercadinho fora do galinheiro, que as galinhas todos os dias vão para lá. Então você tem que escolher. Com base nisso, depois que você faz a escolha, e só depois de escolher a raça e o sistema de criação, é que você vai partir para a escolha das instalações. Claro, se você diz que vai ser um matrizeiro, suas instalações vão ser de uma forma, né? Vão ser mais complexas. Se você diz que vai ser um criador de fundo de quintal, eu só tenho um quintal, moro na cidade, eu quero criar galinha caipira, aí todas as instalações vão ser bem mais simplificadas, a quantidade de aves menor, e você basicamente vai ter, como um agricultor familiar, um galinheiro e um pinteiro, né, que é o mínimo que você pode ter em termos de instalações para galinha caipira. E a outra coisa que você tem que ver é que equipamentos você vai precisar. Chocadeira, será que eu vou precisar? Eu tenho 20 galinhas, será que eu vou precisar usar uma chocadeira? Então tem que se perguntar que equipamentos você vai precisar. Bom, se você já respondeu a todas essas questões, então está pronto para iniciar a execução do criatório. Mas aí eu sempre aconselho, olha, se você vai começar a criar galinha caipira ou qualquer empreendimento que você vai fazer, escolha alguém para lhe orientar. Se você não tem experiência ou se acha que tem experiência, de qualquer forma, escolha alguém, um técnico, um profissional ou alguém bastante experiente que já cria faz tempo e é uma pessoa exitosa, tem sucesso, para te orientar, para tirar dúvidas, porque eu tenho visto muita aventura, né? Muita gente que compra equipamento, faz construções belíssimas, e aí a gente passa na propriedade, está aquela construção abandonada, um monte de chocadeira largada no canto, porque não teve, né, a oportunidade de pedir orientação a quem já está um pouco mais à frente.
tópicos nesse módulo, gente. Nós vamos tratar da questão da raça, mas não vamos adentrar em muitas raças. Eu escolhi aqui para exemplificar e ficar fácil entendimento a raça canela preta, que é uma raça de galinha caipira nativa, verdadeira galinha caipira. O equipamento que nós vamos tratar hoje é de chocadeira, está até atrás de mim aqui, nós temos uma chocadeira, daqui a pouco nós vamos ligar e vamos mostrar alguns aspectos dela. Vamos falar de instalação, mas vamos falar do pinteiro, propriamente dito. Tá? O pinteiro, porque pinteiro parece uma coisa simples, mas é o maior pecado hoje na produção de galinha caipira, um dos maiores pecados, os maiores erros, é você deixar de mão e deixar em baixa importância, pouca importância, a questão do pinteiro, né? Que o pinteiro ele precisa ser separado das aves adultas. Eu tenho visto muita gente colocar os pintos junto com as aves adultas. Não façam isso. Pinteiro deve ser um local onde os animais, as aves jovens, pequenininhas, fiquem longe das aves adultas, porque as adultas, elas têm algumas doenças que para elas não tem problema nenhum. Mas é como se você imaginasse uma criança recém-nascida no meio de um monte de adulto, alguns gripados, alguns... Não dá certo, vai adoecer, vai ter problema, vai atrasar o crescimento, né? Então, vamos imaginar o pinteiro como local que você vai botar suas aves jovens, pelo menos entre até 60 dias, ou pelo menos os 15, 20 dias primeiros, e depois você ter um segundo local para colocar as aves. E vamos falar também sobre manejo de pintos. Bom, eu disse agora há pouco que a raça que nós escolhemos foi a canela preta. Eu sei que boa parte de vocês não conhece a raça, então, para quem vai escolher qualquer raça, poderia ser aí a rabo de leque, poderia ser o caipirão, poderia ser a Embrapa 51, poderia ser qualquer raça nesse momento aí. Eu coloquei a raça canela preta para a gente poder facilitar, né, o entendimento e a conversa nossa e, claro, promover a raça que a gente trabalha. Então, primeiro você precisa, se você vai comprar uma raça, você leia um pouquinho a respeito e entenda quais são as características dessa raça. Aqui eu estou mostrando 2 reprodutores, 2 galos, né, os machos da raça de galinha canela preta. O que é importante mostrar aí? Sendo a galinha caipira legítima, né, verdadeira galinha caipira, entre outras verdadeiras que existem, ela tem uma característica própria, né, a canela preta, que é justamente aqui a crista rudimentar, né? Isso eu estou colocando os galos, nota 10, tá, gente? Aqui são galos nota 10. Ah, eu tenho um galo que tem a crista serra, eu não posso usar? Pode, só que teu galo não é 10, teu galo é 8, entendeu? É 7, dependendo do defeito que ele tiver. Crista serra é defeito, não é qualidade dentro dessa raça. Então perde ponto, né? Você usa, mas sabendo que, mas eu não tenho outro, pois você deve usar. Quando a gente trabalhava no início do projeto, a gente aceitava porque a gente quase não tinha os galos originais, né? Era um pouco, só o galo alfa, que é esse da foto aqui, e quem tinha os galos originais não queria vender nem ceder para a gente, porque sabia o valor que essas aves tinham. Então, a galinha canela preta, ela tem esse peitoral preto, né? Faz parte da raça. Pode ver que a parte peitoral todinha aqui é preta, tanto do prata quanto do vermelho, é todo preto. Você vê, não tem uma pena de outra cor. Ah, mas o meu é chuvilhado, é preto, mas tem outras penas de outra cor. Tudo bem, você usa. Mas lembrando que teu galo já não é nota 10, ele já perdeu um ponto aí nessa história, né? Não é top. Então ele tem a capa, ele é preto, mas ele tem a capa vermelha, né? E a cauda preta. Esse outro tem o peitoral preto, tem a capa, que nós chamamos isso aqui de capa prateada, né? Não chega a ser branca, é prateada, clara. E, claro, o rabo também, como esse aqui, preto. A crista também rudimentar,
Tem várias classificações de crista rudimentares, contanto que seja rudimentar, tá bom. Aí o brinco e a barbela são curtos, e, é claro, o que dá nome à raça, canela de cor preta. Tá? Então, isso aqui é o básico do básico. O que não se aceita? Reprodutor de outras cores que não sejam essas aí. Reprodutor que tenha pena na perna, não serve. Reprodutor que tenha topete na cabeça, aquele de pena, não serve. Reprodutor que não tenha o rabo, seja suro, não serve, tá? Então você tem uma ideia clara. Hoje nós não vamos aprofundar nessa identificação, mas eu estou falando isso porque faz parte do planejamento lá da história das chocadeiras. Você tem um material de qualidade, mas quando chegar na chocadeira que vai nascer lá, é originário da raça que você cria. Aqui, porque tem uns pintos aqui na frente, mas é a característica... Só um instantinho, gente. Vou tirar esse troço aqui, porque não era para estar aqui. Eu não sei o que foi que aconteceu aqui. Tá? Mas eu vou botar novamente na apresentação. Os pintos apareceram ali por acaso. Aqui é mostrando as fêmeas. Agora eu vou ser mais rápido. As fêmeas, além da característica do peito, do corpo de cor preta, né? Canela preta, elas podem ter 3 categorias. Um chuvilhamento prateado aqui no pescoço, sem chuvilhamento nenhum, quer dizer, toda preta. E lembrando aqui, se o galo for todo preto, não serve também. Ele tem que ter capa, mas a fêmea pode ser preta, sem problema nenhum. E também o terceiro tipo de fêmea é a fêmea que tem o pescoço chuvilhado de vermelho ou avermelhado. Essas cores, gente, elas variam um pouquinho. Por exemplo, a prateada, ela pode seguir um pouquinho para o corpo, ela pode ser em menor quantidade, mas a vermelha também da mesma forma, mas isso aqui foi uma amostra padrão daquilo que é aceito, né? Claro que um pouquinho de variação existe. Os pintos, eu não poderia deixar de falar para você, os pintos da galinha canela preta, eles todos nascem iguais. É incrível, né? Eles nascem iguais, mas depois que crescem, eles se modificam. Quem for macho vai ser de dorso vermelho ou prata, quem for fêmea vai ter pescoço chuvilhado de várias cores. Ou seja, é a maravilha, né? O milagre da natureza. Mas lembrar que os machos, os pintos, aliás, os pintos da galinha canela preta, eles têm como característica quando nasce essa toalha branca aqui abaixo do bico, descendo na linha do pescoço e peito, olha, vocês estão vendo aí, tá? E não é permitido nenhuma pintura na nuca. Se você perceber sinal branco na nuca do pinto preto, não é canela preta, tá? Não é canela preta. Provavelmente quem está te vendendo está utilizando lá outra raça para cruzamento e não é justo você comprar uns pintos de outras cores que não seja essa. Aqui a questão, se fala também, e o ovo de galinha caipira? Que eu já estou generalizando, não só canela preta, né? O ovo da galinha caipira, qual é a cor? Como é que eu sei que o ovo é caipira? Gente, o ovo caipira, ele é multicolor, né? De várias cores. Cada galinha põe de uma cor diferente, mas dentro da raça tem vermelho, tem amarelo, tem azul e tem esverdeado. São as 4 cores com suas nuances, às vezes um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro, claro, que pertencem às galinhas caipira. Mas eu tenho um sujeito que está me vendendo uns ovos dizendo que é caipira e são brancos. Olha, você deve desconfiar, porque a maioria das raças, pelo menos todas as raças de galinha caipira, verdadeiramente caipira, que não seja linhagem, tá? Elas têm cores de ovos, todas as que eu falei, menos branco. Não existe ovo branco, por exemplo, na galinha canela preta. Se alguém tem galinha canela preta e tem uma pondo ovo branco,
descarte. Ali tem uma genética que não é dela. Importante agora falar de ninho, né? Marcos, sobre o ovo, já sei a cor e tudo. Agora eu gostaria de falar sobre o ninho. É um problema, antes de levar para a chocadeira, gente, cuide de ter um ninho razoável. Porque eu já vi ninho de todo tipo, né? Ninho sujando o ovo. O ovo, se ele sujar, se ele se contaminar, ele vai chegar na chocadeira contaminado e provavelmente boa parte deles não vai nascer nada. Então, qual é o segredo? Coloque um forro, coloque uma palha, colete os ovos, né? Se você, quanto mais vezes você coletar, melhor. Nesse caso aí tem vários ovos, é errado. O ideal é uma galinha pôs, você está por ali, você pega logo o ovo. Porque se vier outra e deitar em cima, se ela tiver choque, ela vai incubar aquele ovo. E o embriãozinho começa a desenvolver, pronto. Levou para a chocadeira, não vai dar em nada, aquele ali já era. Então, muito cuidado com ninhos. Para resolver isso, existe um ninho com coletor automático. Depois eu posso passar para vocês o esquema desse ninho. Isso aqui foi um técnico chamado Darlan, né, que juntamente conosco, né, a gente não contribuiu tanto quanto o Darlan, porque o Darlan foi um visionário, ele desenvolveu um dos ninhos, né, existem versões outras por aí que você encontra, mas um dos ninhos de coletor automático. A galinha entra aí, põe o ovo e o ovo desce para o compartimento aqui, né? Muita gente chama ele de ninho piano, porque esse compartimentozinho aqui, você abre ele e o ovo já desceu para cá. Galinha não pega, né? Não bica no ovo, não choca o ovo, predador não pega também, o ovo fica resguardado, fica protegido. Outra coisa que você pode fazer é que, eu quero selecionar minhas galinhas. Como é que você faz? Você compra um aparelhinho desse, um paquímetro e uma balança, sabe? Quem tiver disposição de comprar e recursos, isso aí cada aparelhinho desse custa menos de R$ 50 cada. Você vai fazer o trabalho de seleção, algo mais apurado, você precisa saber qual é o tamanho, qual é o peso dos ovos que você tem produzido, até para você ver se é tamanho pequeno, se é classificado como pequeno, médio, ou se são ovos extra, né, ou grande. Você tem que ver isso, mas para isso você tem que pesar, você tem que medir. Bom, uma das coisas que você tem que fazer, Marcos, já colhi os ovos, e agora o que é que eu faço? Limpe. Tem produtos próprios para limpeza de ovos. Eu não posso falar aqui por questão de não fazer propaganda, mas eu posso mandar a mensagem pelo chat e você pode ir nas casas de agricultura e perguntar qual é o produto que eles têm lá para limpeza de ovos. Existem diversos produtos que alguns deles já vêm preparados, outros você mistura com água e você limpa. Ah, mas eu não tenho acesso a esses produtos. Bom, mas você deve pelo menos passar aí um paninho para poder tirar excesso de sujeira. Tá? Mas o ideal é procurar um produto, porque isso faz uma diferença grande lá na eclosão. Aqui mostrando um exemplo, né? Quando você tem uma produção pequena é uma coisa, mas aqui, ó, criando galinha caipira, 8.000 ovos por mês. Imagina a trabalheira que você tem. Aqui ela já está utilizando, né? Que é a Valdileia, uma técnica muito competente lá da região de Oeiras. Ela está aqui produzindo e está usando o ninho, um coletor automático. As galinhas já ela não pode estar toda hora indo buscar ovo, bota o ninho com o coletor automático e vai lá em determinada hora, pega os ovos e está resolvido a coleta dos ovos limpinhos. Aqui é uma forma que você pode embalar para transportar ovos. Você vai para uma região distante, você reaproveita papel que você tenha, embala direitinho. Né? Tem de várias formas, você pode usar também palha de arroz, você pode usar várias coisas, mas às vezes a pessoa está numa área muito urbana, tem muito papel, você pode colocar dessa forma e vai para qualquer lugar. Ah,
Aí vem aquela pergunta, o desespero. Qual tipo de chocadeira devo usar? Gente, tem muita pergunta em cima disso. Meu WhatsApp, também o sistema da Embrapa de atendimento a cliente. Chega muita pergunta. Qual é a melhor chocadeira? Qual é a que eu vou usar? Vamos lá, vamos tentar descobrir qual é a melhor. Primeiro, vamos entender uma coisa, gente. Qual é a melhor chocadeira do mundo? A melhor chocadeira do mundo é a galinha. Tá? Para quem cria galinha caipira, a galinha é a mais completa chocadeira do mundo. Ela não gasta energia, ela não custa tão caro, e se ela der defeito, você leva para a panela ou vende. É a maldade isso, né? Mas, de qualquer forma, é uma perfeição do ser. Ah, mas aí você cria pouquinho, né? Você cria poucas galinhas. Tudo bem, dá para chocar. Eu 20 galinhas, tenho 30 galinhas, dá para chocar embaixo de galinha. Mas você quis ampliar, você de repente, agora eu tenho 50 galinhas. Aí você ainda pode apelar para uma questão natural. A região da Paraíba, Pernambuco, por ali, no sertão, é muito comum, às vezes, você encontrar a pessoa que tem uma perua e coloca lá seus 30 ovos de galinha debaixo de uma perua. E é uma alternativa, da mesma forma, não gasta energia, não custa caro. Eu já soube de perua quase do preço na chocadeira. A famosa, tira bem, cuida bem, não precisa de pinteiro, ela mesma vai cuidar. E aí você também ainda está limitado, né? Você pode fazer isso, mas em pequenas criações. Bom, vamos entender um pouquinho a questão das partes da chocadeira. A chocadeira nada mais é do que um aparelho, um equipamento que imita uma galinha. Então você entenda que a chocadeira, o papel dela é imitar uma galinha, é dar todas as condições necessárias para que o ambiente que a galinha dá ao ovo seja o mesmo ambiente que ela vai dar. Então, por exemplo, a galinha precisa mexer os ovos. A chocadeira também mexe, né? Ela tem a grade de rolagem, tem uma bandeja. Então, ela usa um motor elétrico para poder mexer a grade de rolagem. A galinha também aquece os ovos, né? Em média 37,6, 37,8, tem uma pequena variação aí, e aí a chocadeira vai imitar a galinha, vai ficar usando uma resistência, um aquecedor interno, para que essa temperatura fique próximo dessa temperatura que a galinha dá aos ovos. Aí tem outro ponto, a umidade, né? A galinha, quando deita, cria um microclima ali entre ela e os ovos. E ali é a umidade entre 65% a 75%, que é o ideal hoje para você trabalhar para incubação. Claro que se você quer fazer numa produção mais tecnificada, com a quantidade grande de aves, você vai programar a umidade de acordo com a fase de incubação. Você vai aumentando a umidade e lá no final você já vai estar com 70%, 75%, que é o momento de eclosão e que os pintos precisam que a casca esteja com essa umidade, com a presença dessa umidade no ambiente. A outra coisa, você vai ter aí para essa umidade um mostrador ou um controlador? Tem diferença. Tem anunciante de chocadeira que diz, olha, chocadeira tal com controle de umidade. Aí você compra. Cara, paga mais caro que a chocadeira comum. E quando chega, o que tem lá não é um controlador. O que tem lá é um mostrador. Na frente da chocadeira está lá dizendo a chocadeira está a 60%, 50%, 70% de umidade. Belíssimo. Você sabe que ali existe uma umidade e que você está vendo qual é. Mas ele não controla. Ele mostra, mas não controla. Né? Controlador é um aparelho que você programa e diz, eu quero a umidade da minha chocadeira a 70%, por exemplo, e ele vai acionar o umidificador até a umidade chegar a 70%. Chegou no nível que você
colocou, ele desliga. A umidade baixou, ele liga de novo. Então, esse é um controlador de umidade. Tá? Aí você pergunta, eu compro com mostrador ou com controlador? Controlador. Mostrador só vai te dizer qual é a umidade. Tá? Aí tem casos de chocadeira que tem o umidificador, mas não tem o controlador. Aí ela vai uma umidade, às vezes, lá em cima, descontrolado, você tem que ficar vigiando direto. Também não serve. É complicado. Tem também chocadeira que tem umidificador, porque o umidificador, gente, com controlador, é de dois tipos. Umidificador a quente, ele faz um aquecimento lá na água da tua chocadeira e faz a água evaporar, aumenta a umidade, claro, funciona. E tem um umidificador a frio, que nada mais é do que um nebulizador. Ele fica jogando. Daqui a pouco eu vou mostrar um umidificador a frio, porque aqui para nossa região, o mergulhão, que é o umidificador a quente, que é aquele aquecedor de água, aqui, por exemplo, para Teresina não funciona isso, não dá certo, porque imagina, você num lugar super quente, aquecendo água. Aí você não mantém 37,6, e essa coisa da temperatura da chocadeira sobe para mais de 40 graus. Então você precisa usar um controlador a frio, um controlador que não interfira na temperatura da chocadeira. Aí você, não posso comprar a quente? Pode, sem problema nenhum. Eu estou dando duas opções para você escolher: um umidificador a quente ou um umidificador a frio. Os dois funcionam. Eu só falei a vantagem e desvantagem de cada um. Outro ponto é a aeração. A galinha faz a aeração levantando um pouquinho, ela mexe os ovos ali, fica um pouquinho em pé, sai, volta. Mas na chocadeira, a própria chocadeira usa o cooler ou ventilador para ventilar ou circular o ar. Tem esses dois sistemas, um circula e o outro ventila. E precisa também, gente, de troca gasosa. Eu tenho visto chocadeira que não tem um orifício sequer para troca gasosa. Imagina 200 ovos. Ali, miseravelmente, vão ter 150 pintos na terceira semana, transpirando e respirando, precisando trocar os gases, trocar gás. Ele precisa de oxigênio. Imagina tudo fechado. Às vezes já morre antes de nascer ou nasce bem molinho, você não sabe por quê. Não está tendo troca gasosa. Então tem que ter alguma abertura nessa chocadeira. Tem delas que a abertura é discreta, viu? Não tem lugar nenhum, mas a porta é um pouquinho distante, né? Ela tem uns milímetros de distância, ali já troca o suficiente. E tem outras que têm orifícios próprios para isso. Outras partes também é o botão da lâmpada. Eu vou colocar aqui para mostrar para vocês, né? Aqui é um botão de lâmpada, tá? Esse da esquerda, normalmente ele fica distante do outro botão, que o outro botão aqui é o botão de rolagem, tá? Então, é esse botão de iluminação que serve para ovoscopia. Em cima, normalmente, tem um buraquinho que você faz a ovoscopia na parte superior. Hoje, a maioria das chocadeiras já vem com isso, a maioria, nem todas, mas a maioria já vem. Tem o botão do motor, que eu já falei aqui, que é o de acionar ou não a viragem. Muito cuidado com esse botão de viragem, faça o teste antes, quando é que ele é para cima, quando é para baixo. Quando está para cima, está ligando, quando está para baixo, está desligado. Será que é assim mesmo? Faça o teste antes de colocar os ovos, tá? Antes, porque depois de colocar os ovos na chocadeira, não faça teste. Os ovos, quando coloca na chocadeira, não deve ser feita a viragem deles por 2 dias. Display controlador, né? Que nada mais é do que essa pecinha aqui. Eu vou até ligar aqui para vocês terem uma ideia clara. Pronto, já vai estar. Né? É essa peça aqui que é o display, tá, gente? Display. Daqui a pouco ele vai marcar 37,6, está em 28,9, vai aquecer. Né? Ligando aqui também a lâmpada. Pronto. Eu vou desligar por causa do barulho, mas nós vamos fazer uma prática daqui a pouco, tá bom?
Também o ovoscópio, eu já falei que tem na parte superior, e saber que o ovoscópio tem uma função clara, né? Função clara do ovoscópio. Qual é o tipo de chocadeira? Essa é a melhor? Você tem que analisar e avaliar vários aspectos, né, da chocadeira. Uma das coisas que eu avalio muito, aí na rolagem, né, vocês estão vendo aí, eu posso até mostrar aqui para vocês na prática, né, isso é importante, é a grade. A chocadeira, ela tem uma grade, está aqui, não sei se estão vendo, essa é a grade de rolagem, tá? A grade de rolagem, daqui a pouco a gente pode mostrar novamente. E tem também a bandeja, tá? Essa é uma bandeja perfurada. É o tipo moeda, é uma chapa moeda perfurada. Bom, qual é o melhor? É grade ou no caso da bandeja, é usado gradeado ou bandeja perfurada? Eu, particularmente, prefiro chapa perfurada. Qual a razão? Na chapa perfurada, os ovos não sempre rolam, eles não deslizam. No aramado, quando é em aramado, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês né? Caso aqui é uma de aramado, ela às vezes acontece dos ovos, você coloca um pertinho do outro, ela, ao invés de rolar, ele é arrastado. E aí ele não rola, e isso vai interferir no resultado final da eclosão. Esse aqui é o outro modelo de chocadeira, essa aqui é com divisão, excelente para quem quer fazer seleção, né? Esse aspecto da divisão dela é muito bom, né? Que você pode colocar os ovos em cada compartimento, né? E colocar, às vezes, por galinha, né? Separar por galinha, e isso facilita muito o trabalho para quem faz seleção. Aqui um outro tipo de chocadeira, já de tampa superior, né? Ela abre para cima, também muito usada, tem alguns tipos aí, algumas marcas que têm essa característica. Qual é a vantagem e desvantagem? Vantagem é a facilidade do manuseio, né? Do manejo. E ela tem até reservatório de água, tem muitas vantagens nesse aspecto. Desvantagem, pelo menos duas. Quando você abre essa tampa aí, aquela temperatura e umidade que estava aí já era, né? Vai embora, não fica dentro da chocadeira. Todo o processo de temperatura e umidade vai ser reiniciado. E outro aspecto que eu não gosto muito quando é dessa forma é que tem uma certa dificuldade de limpeza. Você comparando com outros modelos, para limpar é um pouquinho mais complicado. É muita peça que se solta fácil, mas a eficiência delas também é muito boa, tá? Não é uma chocadeira ruim, não. Aqui uma dessas chocadeiras, o mesmo modelo de abertura de tampa para cima, né? A parte superior, né? E você vê aqui o Pedro Isidro, lá de Inhuma, né? Nosso técnico lá de Inhuma, um sujeito que entende muito de galinha e tem sua chocadeira lá e tem um resultado, a eclosão muito elevada dele lá, sabe? E ele mandou a foto aí, ovos verdes, azuis, vermelho, amarelo, muito bacana. Aqui é um tipo de ventilação que eu gostaria de mostrar para vocês. Nem toda chocadeira, esse ventilador é na parte superior, gente. Às vezes ele é aqui. Nesse caso aqui, ele não é ventilador, ele é um circulador, tá? O ar aqui, esse ventilador, ele puxa o ar e joga pelas laterais, certo? Então ele é um circulador, é um processo também muito eficiente, porque ele não desidrata ovos. Eu possuo desse tipo de chocadeira também, já testei quase todas as marcas que existem no mercado, os tipos que existem. Eu gostei também desse tipo aí. Qual é a parte que eu achei mais complicada? É quando precisa trocar essas peças. Você tem que desmontar um monte de parafuso. Mas você vê, olha, que a grade dela aqui é em chapa perfurada também, então isso é uma grande vantagem. O motor aqui fica externo, né? Ele não fica
disposto, né? Quando ele fica externo, ele se defende de umidade, qualquer processo de corrosão que possa ter dentro da chocadeira. Aqui a grade e a bandeja, que eu mostrei agora há pouco, uma bandeja perfurada e uma grade aramada, né, zincada. Muito bom esse material. Aqui é um aquecedor, ao lado do ventilador, do cooler. Você vê que tem uma chapa aqui embaixo, gente. Olha, presta atenção que vocês forem escolher chocadeira. Quando essa resistência aqui fica totalmente exposta, não tem chapa protetora, muita gente, quando vai limpar, engancha a mão na resistência e quando puxa, às vezes um relógio, um anel, uma coisa, esculhamba a resistência. Acho que pensando nisso, alguns fabricantes estão colocando um sistema com proteção em chapa, tanto para a questão do dano físico que você pode ter ao equipamento, como pelo risco de choque, né? E é isso que eu também queria falar para vocês. Chocadeira, nunca coloque a mão dentro da chocadeira com ela ligada, tá? Ah, mas eu sei, vai com calma, eu sei fazer. Não faça isso, não. É arriscado, tá? É material elétrico e ali você pode correr esse risco. Desliga um pouquinho, faz o que você tem que fazer lá, a não ser que você vai mexer só na bandeja embaixo, né? Lá na água. Tudo bem, mas se você vai meter a mão dentro para mexer em ovo, desliga. Aqui um ventilador, né? Um dos modelos aí de ventilador. Sobre o ventilador, gente, muita observação. Ventiladores tem de dois tipos, pelo menos. Tem uns que vêm metálico e outro com um polímero, né? Não metálico. Qual é o melhor? Os dois são bons. Agora, o metálico, ele tende, com o tempo, a transferir o calor da rotação do eixo dele para a carcaça e aumentar muito a temperatura da chocadeira. Você mete a mão dentro, toca no ventilador metálico, quando ele está com problema, ele aquece muito. Claro que tem marcas que nunca acontece isso, mas tem outras que, se der um defeitozinho ali, ele ficar um pouquinho de poeira, ele não for blindado, isso pode ter um aquecimento. Eu já vi muita gente perder, né, a produção por causa disso, que aí você fica sem ventilador, você vai ter um aquecimento tremendo. Aí você acha que a chocadeira que está aquecendo, a resistência aquecendo. Não é a resistência que está aquecendo, quem está aquecendo é a carcaça do ventilador, do cooler. Então, quando você vê que o mostrador da chocadeira funcionando direitinho, mas ele está a 40, 45 graus, dá uma verificada na carcaça do ventilador, do cooler, desliga a chocadeira e encosta a mão perto da carcaça, que você pode ter a surpresa dela estar muito quente. Tá? E um dos sinais que ela faz, ela começa a fazer aquele barulhinho de ventilador com defeito. Aumenta a velocidade, diminui a velocidade. Então é bom sempre estar vendo isso. Bom, no passo a passo, na questão do manejo da chocadeira, como é que você tem que fazer? Marcos, eu recebi minha chocadeira hoje, estou super feliz. E agora, como é que eu faço? Gente, o que tem de gente que recebe uma chocadeira e depois não sabe como é que faz para ela funcionar. Às vezes o manual é muito complicado para quem não está acostumado com a chocadeira, né? Vem num linguajar e às vezes faz uma explicação que não fica muito clara. Tem outros que são perfeitos. Então, primeiro dia, o que você tem que fazer? Gente, primeira coisa que você tem que fazer é testar. Testa antes de tudo, tá? Você vai testar. Você liga, monta ela toda direitinho, bota até a água, se precisa, no vasilhame embaixo, deixa pelo menos um dedo, né? Não enche até o topo não, para não correr risco de você acidentalmente derramar. Mas liga e deixa ela atingir a temperatura necessária, vê se o motor faz a grade mexer, a grade de rolagem. Se não fizer, desliga ela de novo, mexe no botãozinho de rolagem, liga de novo na tomada e vê se mexeu, para você saber qual é a posição do botão. Porque às vezes fica confuso, às vezes tem só um tracinho e um zero. Onde é que é o tracinho? O tracinho de menos é para ligar ou desligar? O de zero. Então você faça o teste.
Depois você põe, se você fizer o teste, vê se a ventilação está funcionando, tá? Pega um papelzinho, um truque é, você pega um papel compridozinho, faz um rasgozinho na ponta dele, ou uma pena, e bota ali para dentro e vê se está mexendo, se está ventilando. Não bota o braço lá dentro para ver isso não, porque pode ter um choque. Então você faz esse teste. Ou deixa uma penazinha lá dentro. Na hora que ligar, se ela for jogada para longe, está ventilando bem. Tá bom? E vê você coloca os ovos depois que faz esse teste. Colocou os ovos, abasteceu a bandeja, né? Abasteça a bandeja do lado de fora, a não ser que a tampa dela seja daquele tipo de tampa superior, que tem essa vantagem. A de tampa superior, você levanta a tampa, põe os ovos ali, pronto, já está abastecido. As outras, você tira a bandeja, coloca os ovos, depois você coloca a bandeja no lugar, encaixa direitinho, tá bom? Depois que você fizer isso, você ligou agora, você vai esperar 2 dias com ela ligada, mas com o motor desligado, tá bom? Motor desligado. Depois de 2 dias, você vai ligar a viragem. E quando você ligar, olha lá direitinho se o sistema de rolagem mexeu os ovos. Se não mexeu, alguma coisa foi feita errado. Tá bom? Então, no dia 3 você faz isso. Quando der, no 19º dia, você vai desligar a viragem. Esse é um erro muito grande. Tem gente que deixa para desligar a viragem já com 21 dias. Pode desligar com 19 dias, no máximo com 20. Por quê? Tem alguns pintinhos apressados que começam a nascer já com 19. Se o sistema de rolagem estiver ligado, principalmente se for aquele sistema de bandeja todo feito de arame, vai quebrar a perna do pintinho. Porque o sistema vai rolar, o pintinho vai estar com a perna ali no meio da grade e a grade vai quebrar a perna dele. Então, quando der 19, começa a nascer, desliga a viragem, tá? Deixa nascendo, deixa a chocadeira ligada, monitorando ali. Quando for com 22 dias, você encerra o processo de produção. Aí, o que é que eu faço entre 19 e 21? O que for nascendo, você deixa pelo menos de um dia para o outro para secar. Não tira pintinho úmido ainda para botar fora, não. Deixa ele secar. Ele vai secar as peninhas todas ali naquela ventilação, tá? E eles próximos um dos outros ali nascendo, eles criam um microclima e a umidade fica boa. Facilita também para os outros nascerem, certo? Bom, então você vai escolher a chocadeira, precisa ver a capacidade, ou seja, quantos ovos eu produzo por semana? 100. Eu vou comprar a chocadeira de 100 ovos? Não, você vai comprar a de 200. Por quê? Você está pensando em aumentar? Compra a chocadeira de 200. Ela vai ter 2 bandejas, tem uma série de vantagens. E a diferença de preço entre chocadeira de 100 ovos e de 200, você vai ver que é tão pequena que compensa mais uma de 200. Ah, Marco, mas eu não tenho dinheiro para um de 200. Compra de 100, então, sabendo que você vai estar limitado até 100 ovos. Tá? Ah, mas eu só tenho 3 galinhas. Compra de 50 ovos, compra de 40 ovos, de 30 ovos. Sabendo que quanto menor a capacidade da chocadeira, mais caro é por cada ovo que você põe lá dentro. Verifica o acabamento, gente. O acabamento é importantíssimo. Tem chocadeira que é fabricada que não pode ver água, porque o acabamento é ruim. Ela incha, não tem revestimento. Vai comprar, olha lá no site, se for pelo site, lá tem comentários. Entra em contato com o técnico, com a gente, pergunta. Qual é que se está usando? Qual é a vantagem, desvantagem? Pergunta. Tá? É muito bom perguntar, sabe? Procurar saber de quem já tem alguma experiência. Verifica o custo por ovo alocado. O que é isso? Bom, uma chocadeira de 200 ovos que custa R$600. Cada ovo alocado, cada vaga de ovo lá, custa R$3. Ah, eu comprei uma chocadeira para 200 ovos por R$800. Olha, você pagou R$4 por cada vaga
de alocação de ovo ali. Então, ela tem que ter outras vantagens além do sistema normal. Tá? Você tem que ver o aquecimento dela, qual é o sistema, se tem placa de proteção do aquecedor. Veja tudo isso. Ah, eu não posso comprar de outro tipo que não tem essa placa? Pode. Eu estou dando opções para você escolher a melhor. Ventilação. Verifica o cooler. Pergunta ao vendedor. Escuta, o ventilador, o cooler é de metal, é material sintético. Que material que é utilizado? Qual é a marca? De repente é metal, mas é uma marca que tem uma... Você verifica lá sobre os comentários naquela marca, é excelente, né? Tem a durabilidade muito boa, tem garantia. Olha, a gente dá garantia de, sei lá, 1 ano, 2 anos nesse cooler, no ventilador, perfeito, maravilha. Verificar se ela faz viragem ou inclinação. Chocadeira, eu mostrei para vocês aí as fotos de chocadeira que fazem viragem, mas existe no mercado também várias, aliás, muito boas que fazem a inclinação, como no sistema industrial, faz a inclinação dos ovos. Vantagem, ela tem uma eficiência muito boa. Desvantagem, você vai ter que ter um nascedor, você vai comprar outra coisa para os pintos nascerem. Não dá para nascer pinto em chocadeira de inclinação, ela mastiga as pernas dos pintos. Eu já testei várias aqui e tem esse problema. São muito boas? São também. Um pouquinho mais caras também, mas elas funcionam. Facilidade da limpeza e da desinfecção. Gente, verifica isso sempre, tá? Uma pessoa conhecida comprou uma chocadeira essa semana, chegou, aliás, essa semana, se arrependeu. É tanta peça que ela disse, olha, aqui é impossível se fazer uma limpeza nessa chocadeira. O espaço para meter o braço aqui para limpar é impossível. E é peça demais, dá trabalho, ela já perdeu uma das peças, vai ter que pedir novamente. Muito cuidado, verifica bem essa facilidade na limpeza e desinfecção, porque é necessária essa prática. Umidificação, se é a quente ou a fria, nós já falamos agora há pouco. O controlador de umidade, se existe controlador ou é só um marcador de umidade, tá? Isso tudo é importante. A respeito dos umidificadores automáticos, eu vou falar mais especificamente sobre eles. Aqui, gente, é a diferença entre um controlador e simplesmente um mostrador. Esse de preto aí, essas peças pretas, são mostradores de umidade. Ele não controla nada, ele só mostra a umidade que está no local que você está averiguando. Esse da esquerda está averiguando a temperatura e a umidade. 70% de umidade, ele é baratinho, aqui é coisa de R$20 no máximo desse. 70% de umidade e 37,4% de temperatura dentro da chocadeira. Do lado de fora, aqui é Teresina, 40% de umidade e 37 graus de temperatura do lado de fora, imagina. Agora aqui é um controlador de umidade. Aqui você programa e diz, eu quero a umidade a 70%. Ele ativa o umidificador e está aqui o leitor dizendo, segundo leitor, porque eu uso sempre um segundo para ter garantia, dizendo que a umidade é 70%, aqui eu programei para 70%. Esse sistema, eu vou mostrar o restante depois, ele custa em torno de R$100 o conjunto, tá? O sistema de umidificação. Você pode comprar a parte. Aqui é a foto do umidificador funcionando. Vocês estão vendo aí a névoa, né? Tem uma névoa aqui. Daqui a pouco eu vou acionar aqui para ver se dá para ver. Então, ele nada mais é do que um nebulizador que fica dentro da tua bandeja. Ele é acionado pelo controlador e começa a jogar uma névoa, né? Nebulizar a tua chocadeira. Não vai 1 minuto que a umidade chega na que você quer. E ele liga e desliga o tempo todo. Eu não sei se vai funcionar aqui, mas vamos tentar. Não funcionou. Eu vou passar depois isso para vocês. Eu ia passar ele na prática, no final eu passo aqui que eu tenho na sala, tá? Bom, a ovoscopia, né? Vamos adiantar agora na ovoscopia. A ovoscopia, qual é a função dela? Serve para detectar os problemas de baixa eclosão.
Tá? Ovoscopia não é só para ver se o ovo está ali fértil, não está fértil, não. Você consegue, com o ovoscópio, detectar o problema que você tem. Se é antes da chocadeira, se é durante a chocadeira, qual é o problema que está acontecendo. Aqui é só um exemplo, né, de um embrião tá com 7 dias de idade, no ovoscópio de uma chocadeira, está aqui o pontinho, né? E aqui tem umas vesículas, não dá para ver muito direitinho, mas lá na frente tem uma foto, tá? Essas vesículas, elas são importantes para você ver se houve o desenvolvimento correto do embrião, tá? Aqui já é o caso de um ovo, não teve desenvolvimento de embrião, não teve fecundação, ele está totalmente claro, não tem presença de nada nele. Aqui a diferença entre dois, né? Um ovo fertilizado na primeira semana de ovoscopia e um ovo não fertilizado. É assim que você vai ver na ovoscopia. Tá? Mas você está olhando, mas não está entendendo ainda, não é verdade? Está olhando e não está entendendo. O que acontece? Você deve verificar se o ovo está vazio, não tem fecundação, qual é o motivo? Gente, você sabe o que mais acontece? É uma coisa engraçada. O ovo não está fecundado, aí mata o galo. A primeira coisa que faz é culpa do galo. Já vi muito técnico, gente. Dá conselho para criador. Já teve criador aqui mesmo na região, tem gente conhecida, que tinha baixa taxa de ovo fecundado e ele tinha 20 galos. O que fizeram? Mata o galo. Matou 20 galos, sendo que o problema não eram os galos. Sabe qual era o problema? Ele estava com as galinhas todas e com 20 galos dentro do mesmo cercado pequeno. Galo é territorialista, galo de raça nativa. De linhagem não liga muito para essas coisas não. Mas galo de raça nativa é uma briga. Se um galo vai cobrir uma galinha, ele forma lote, ele forma família. Se o outro vai cobrir, é confusão. Aí você põe 20 galos no meio de um monte de galinha, num local pequeno, na hora que um vai tentar cobrir, vem um monte de galo tentar cobrir também, aquela confusão, aquela briga, e a galinha acha que já foi coberta, está tudo bem. Só que não foi. Aí começa a ter ovo não fecundado. Então, observe muito isso. Como é que resolve? Bote obstáculos, bote só um galo para cada 10 galinhas, tá? No máximo. E verifique questão de distância, de obstáculos. Os galos têm problema. Galo de raça caipira, ele não pode ficar muito amontoado. Ah, não, Marcos. Na realidade, o ovo não estava vazio. Ele estava com a raja de sangue. Quem faz ovoscopia, cuidado. Já vi muita gente pegar ovo com raja de sangue, que é só uma rajazinha de nada. É só um risco de sangue dentro do ovo. Já gente classificando o ovo com raja de sangue como não fecundado. Mas ele estava fecundado. Só que houve a morte precoce do embrião. Se você olhar bem direitinho, você vai ver uma rajazinha, como se fosse um coágulozinho. Depois de amanhã, nadando ali dentro 10 do horas ovo, da manhã, né? essa reunião. Para lá e para cá, você mexe, ele vai para um lado e para o outro, ou vermelho, às vezes bem escuro também, dependendo de quantos dias de incubação. Aí qual é o motivo? Um dos motivos é que quando você pegou o ovo lá no ninho, já tinha 2 dias que o ovo estava lá e tinha uma galinha choque em cima. Já tinha incubado. Aí você guardou embaixo na geladeira ou num lugar fresco durante uma semana para poder juntar mais ovos. Aquele ali que começou a incubação, morreu, acabou. Aquele ali não vai mais para lugar nenhum. Você pôs na chocadeira, vai estar só aquela rajazinha. Se a raja foi escura, aconteceu isso antes de ir para a chocadeira. Se a raja foi bem clarinha, tá vermelhinha ali de pouco, aí teu problema já foi depois que botou na chocadeira, tá? Ou durante algum momento você ligou a rotação da chocadeira ali, os movimentos, ou por alguma razão você colocou algum produto de limpeza e não limpou direitinho, então várias razões, mas dentro da chocadeira na mesma semana, tá? Que aconteceu o problema. Mancha escura e flutuante. Isso aí foi morte ao final da primeira semana, da primeira para a segunda.
Motivo, a maioria das vezes, contaminação, tá? Lembra que eu falei sobre a questão da importância de limpar os ovos antes de botar na chocadeira? Mas a chocadeira também precisa estar limpinha. Ovo limpo dentro de chocadeira suja é o mesmo problema. Então, pode contaminar, o ovo pode estar contaminado, contaminar os outros e, de repente, matar, né? Ter morte no final da primeira semana. O que pode matar mais? Temperatura muito elevada. Pode matar também. Falta de energia. Faltou energia mais de um dia todo na primeira semana. Morre também. Você vai ter problema de morte de embrião e fica essa mancha escura flutuante. Pode acontecer no final da primeira semana, pode acontecer na segunda semana também. Resultado 4. Na terceira semana você vai verificar, tem formação completa, gente, mas está morto. Muita gente entra em contato e diz, rapaz, eu estava para nascer hoje, não nasceu um bocado, e eu fui quebrar os ovos, está lá, Marco, formadinho, direitinho e morto. Motivos prováveis. A maioria. Quando você quebrar o ovo para verificar, se nas costas do pintinho a membrana tiver colada, ou quando você quebrar e for abrir, a membrana tiver muito difícil, tiver pouco, como se tivesse plástica, né? Isso aí foi baixa umidade. A baixa umidade desidrata o ovo, o pinto também desidrata e morre dentro do ovo porque ele não consegue romper. Outro motivo, a temperatura pode estar muito elevada. Temperaturas acima de 40 graus, 39 graus, na última semana para o nascimento, nos últimos dias para o nascimento, até no último dia de nascimento, vai ter o mesmo efeito. Vai desidratar os ovos e os pintos. Tá? Eles vão ir além da própria temperatura em si, poder matar. Resultado 5. Mortos. Eu já falei, agora eu me antecipei, né? Pintos mortos com a casca colada. Tá? É a questão da umidade baixa, temperatura elevada, e não tire também a possibilidade de contaminante. Contaminante pode provocar morte de embrião durante todo o ciclo. Tá? Eu não vou adentrar nesse aspecto de quais são os organismos contaminantes, porque o nosso veterinário, o veterinário da equipe, que vai falar sobre doenças, né, e prevenção, e vacinas e tudo mais, ele vai falar sobre isso, eu acredito que na próxima aula, tá? Porque isso aí é um trabalho que é realizado por veterinários, certo? Então, o doutor vai estar com vocês, conosco, para falar a respeito disso. Cuidados perinatais. Vocês entenderem, então, que nós temos que ter cuidados antes do pinto nascer e cuidado depois que nasceu. Tá? Isso aí é sempre, cuidar sempre, porque eles são muito frágeis. Ovos da incubação, já falei, você vai colocar os ovos, repetir aqui, tirou do ninho, deu uma limpeza nele, vai colocar na chocadeira, de preferência, se achar que não está limpo, dá uma limpezazinha nele, não custa nada, põe aí na chocadeira, tá? Os ovos para incubação. Posição dos ovos, vocês estão vendo que tem ovo aí de toda posição, né? Esse ovo está atravessado, não bote ovo demais, deixe lá pelo menos um meio centímetro entre um e outro, sempre no sentido de rolagem. Esse ovo azul aqui da esquerda, do de cima, estão totalmente errados, eles estão atravessados e aí ele não vai rolar. Aí sem rolagem é um problema, reduz bastante a eclosão. Aqui, pinto nascendo, e agora o que é que eu faço? Deixe eles enxugarem, tá? Precisa que esses pintinhos fiquem enxutos, fica de olho neles ali. Ao final, vê quem é que está tendo dificuldade para sair da casca, ajuda ele um pouquinho ali, dá uma quebradinha para ele terminar de sair, mas evita puxar ele de dentro da casca, porque você pode causar uma hemorragia. Pronto. Nasceu. Já terminei. Ah, Marcos, já está tudo nascido, o que é que eu faço? Agora nós vamos tratar do pinteiro. Pinto saiu da chocadeira, gente,
ele não tem um controle bem da própria temperatura, ele não controla bem. É recém-nascido. Você precisa imaginar que pintos têm que ir para pinteiro e tem que, pelo menos, passar até 60 dias em condições especiais, né? Manter um aquecimento. O ideal seria manter até os 30 dias um aquecimento, principalmente em regiões que a temperatura baixa, né? Mas você precisa ter um aquecimento bem controlado, pelo menos até a segunda semana, tá? E aí, até os 60 dias, tem que estar dentro da estrutura de pinteiro. Aqui um tipo de pinteiro viveiro, tá? Viveiro. Às vezes a pessoa diz assim, gente, esse moço aí, esse doutor está dizendo para eu fazer um pinteiro. Ah, eu vou fazer pinteiro nada, eu tenho que construir um pinteiro, fazer uma... Não tenho, eu não tenho disposição, nem tenho dinheiro, nem vou fazer. Gente, pinteiro tem de vários tipos. Isso aqui é um pinteiro do tipo viveiro. Eu já vi pinteiro que era uma gaiola, um viveiro de passarinho. Diferença é que você está ali com os pintos protegidos dentro, tá? Arranja uma forma de aquecimento, aqui é uma lâmpada, e tem uma cobertura. Olha. Aqui colocou uma lonazinha por cima para proteger, tá? Porque não adianta nada você botar dentro do viveiro, botar uma caminha ali, botar uma palha de arroz, alguma coisa para forrar, e não aquecer. Aí também tem que chamar a atenção de um detalhe. Qual é a lâmpada que aquece? É aquela lâmpada do modelo mais antigo. Essas lâmpadas hoje, essas lâmpadas PL, essas fluorescentes, elas não aquecem não, são lâmpadas frias. Então não adianta, ela vai iluminar e não vai aquecer. Tá? Você tem que usar uma lâmpada realmente que aqueça. Então esse aí é o tipo viveiro. Aqui, eu não tenho viveiro, mas como é que eu faço? Eu tenho uma caixa. Isso aqui é uma caixa de madeira. Tenho, pronto, põe dentro da caixa. E ele aqui fez uma instalação, gente, nunca faça uma instalação dessa, viu? Coisa de louco, ninguém sabe nem para onde é que vai esses fios. Desculpa quem forneceu essas fotos, viu? Mas essa instalação elétrica aqui é suicida, né? É loucura. Mas, enfim, funcionou. Tem as lâmpadas, aquece, botou na caixa. Provavelmente ele deve colocar alguma cobertura depois só para proteger os pintinhos. Espaço. Qual é o espaço que eu coloco? Gente, para cada idade se coloca um espaço diferente. Nasceu hoje, nasceu agora, o importante é que ele esteja num local bem apertadinho, né, com pouco espaço para andar, porque quanto mais ele anda aí, mais ele se expõe ao ambiente, então eles se aquecem entre si. Às vezes até dentro de uma caixinha resolve bem. A gente pode depois passar para vocês, você diz, Marca, eu tenho tantos pintos, qual é o espaço que eu preciso? A gente passa para vocês bem direitinho, tá? Aqui um círculo fechado, tá? Se a gente olhar direitinho, aqui tem uma campânula de aquecimento e os pintos estão aqui num círculo que foi feito perto de uma parede, né? Provavelmente aqui deve ser material zincado ou alguma folha de madeira que vende nas madeireiras aí, muito boas. Agora tem um detalhe aí que vocês devem observar e evitem que isso aconteça. O aquecedor, a campânula, está fazendo os pintinhos ficarem tudo distante dela. Por isso, quando vocês fizerem o círculo, nunca faça pequeno demais, que eles têm que ficar tudo obrigados a ficar debaixo da campânula. Se a temperatura ambiente estiver mais alta, a campânula vai aquecer mais ainda. Como é que resolve isso? Bota o pinteiro aqui um pouco maior, para que se aquecer demais ele fica longe, se aquecer de menos e o tempo esfriar, eles vêm para debaixo. Resolve bem, para você não ter que ficar toda hora manuseando. Outra forma, um controlador de temperatura, um relézinho. Bota ela para ficar numa temperatura acima de 30 graus, tá? 30 até 35 graus está bom. E aí você, de acordo com o controle, porque cada idade você vai ter uma temperatura aí. Mas os pintos, eles te dizem quando é que eles estão confortáveis. Aí eles estão dizendo que estão desconfortáveis, eles estão indo para a parte periférica do cercadinho. Tá? E às vezes você bota comedor e bebedouro debaixo da campânula, os pintos vão ficar tudo ao redor aqui, sem querer encostar para comer, porque a água esquenta, a ração esquenta e o ambiente está muito quente, ele não encosta. Aqui a mesma campânula, mas o espaço está bem maior, né? Já não tem aquele problema de espaço pequeno.
Os pintos ficam migrando, vai para um canto, vai para o outro, come aqui, come ali, aí, bebe nesse outro canto do bebedouro. Então aí eles estão numa situação confortável. Ele perguntou um espaço desse, do jeito que está aí, ele deve ter 2 metros ele tem mais ou menos uma ideia onde seja, mas provavelmente manda um áudio mais ou menos aí, quase 200 pintos. Ele vai ficar aí até seus 15 dias de boa, sem problema. Diz que tem que abrir o CPU, depois né? Você tem que aumentar. Porque se não aumentar, o que é que acontece, seguir todas as orientações. Os pintos, principalmente caipira, tem mania de bicar uns aos outros. Eles ficam estressados. Se você botar muito cheio, muito em cima um do outro, depois que ele está um pouquinho maior, aí eles são curiosos. Ele começa a querer bicar um ao outro, e se conseguir tirar sangue de um, vem os outros e mata aquilo. Tá? Aqui, gente, na realidade, terminou ficando aqui, mas é lá para o doutor, o médico veterinário Francelino Neiva, é só questão de algumas vacinas e as datas, mas isso aqui eu não vou me prender, não, porque isso aqui é coisa para veterinário, tá? A gente, na próxima aula, vai tratar disso, está aqui a tabelinha, essas tabelas estão disponíveis na internet, não é segredo para ninguém, está em todo lugar para você ver. Tá? É só dizendo as doenças, aqui na região se usa muito vacina para Newcastle, para gumboro, para bronquite. Normalmente tem fabricante que vende a tríplice, né? Essas 3 primeiras tudo junto, se aplica no olho ali e já resolve. E tem a boba, né? Que é o caroço, mas eu não vou adentrar nesse aspecto não, porque a próxima aula é o veterinário, ele vai falar bem sobre isso aí. Aqui também uma foto ilustrativa, tá? Como você compra a vacina tríplice, que tem aí com diluente. Aqui um profissional colocando no olho a gotinha. Aqui mostrando a membrana da asa, para quem não souber exatamente onde é, que a vacina de boba é bem na membrana, mas vamos ter próxima semana o veterinário falando direitinho a respeito disso. A membrana da asa, para saber onde é, ilustrativo. Aqui, um aplicador. Aqui, gente, já está encerrando a primeira etapa aqui, que completa, né? A formação sobre manejo de chocadeira para pequenos criadores é uma das coisas que a gente vem trabalhando, porque tem comunidades que às vezes as pessoas demandam, né? Diz, a gente está querendo aprender como é que faz. Existem cursos práticos, né? A Embrapa, o Instituto Federal, a Emater, tem trabalhado nesses cursos também para ensinar, principalmente Emater, né? Emater tem técnico no país todo, muda um pouquinho de nome essa instituição, mas tem técnico no país todo, no Piauí tem praticamente todos os municípios, estão presentes lá diretamente com o produtor. Além deles, é claro, o Instituto Federal e a Embrapa também trabalha orientando sob demanda esses casos. Aqui é um curso prático sobre manejo de chocadeira. Se observarem aí, né, tem bastante mulher aí, o sexo feminino, questão de gênero que a gente tem trabalhado, porque na prática, a campo, galinha caipira predominantemente é criado por maioria das vezes pelas mulheres, né? São as grandes heroínas produtoras e conseguiram manter até hoje essas raças caipiras, né? Há muitas gerações. Então, são heroínas e isso a gente tem dado prioridade. Aqui, no caso, o pessoal de formação, os professores são as meninas, né? As estagiários e técnicos aqui dos Cefas. Essa aqui é consultora nossa lá no interior, técnica de referência. Levaram o curso prático, teoria e prática, né? Mostrando e já vai fazendo. E eles lá imediatamente já receberam a chocadeira e já estão produzindo. Aqui é um jovem, né? Um jovem dentro do princípio da instrumentação produtiva. É um problema sério. O que é que a gente faz com tanto jovem no interior sem emprego? Não tem emprego para todo mundo. Aí jovens como esse, né, que é o Henrique, lá em Santo Inácio, ele teve a ideia. Eu não crio galinha, mas eu posso comprar os ovos. O pessoal tem galinha, mas não tem chocadeira. Então ele comprou as chocadeiras, tem 5 ou 6 ou 7 chocadeiras dentro do próprio quarto dele, e lá ele produz, né, os pintos.
e vende as avezinhas jovens, né, para os próprios criadores. E aí que ele ganhou o dinheirinho dele, né? Ele fez um empreendimento, né, uma empresa. Claro que é um negócio doméstico, uma coisa de produtor para produtor, né? Isso aí não é um grande empreendimento, mas ajuda a sustentar a família dele. E, enquanto, por essa aula, nós vamos quase encerrar aí, viu? Mas eu vou já ligar a chocadeira aqui. Quando eu encerrar a apresentação do slide, eu quero voltar aqui para a chocadeira, tá? Quero só ver aqui a questão do compartilhamento. Tem esse danado aqui. Vou voltar aqui, gente. Só um instantinho. Parar o compartilhamento. Porque cada sistema funciona de outro jeito. Bom, então era isso que nós tínhamos para mostrar hoje na parte de apresentação, tá? O que eu quero mostrar para vocês nesse momento, em vídeo, não sei se vocês estão vendo direitinho aí, eu vou ligar a chocadeira, tá? Para a gente ir mostrando e conversando e mostrando algumas coisas importantes. Aqui, a chocadeira. Sair um pouquinho da frente. Tá? Precisa dizer marca nem nada, não. Aqui é porque o sistema está... Você pode ver que tem um contador de umidade aqui. Tá? A chocadeira estava fechadinha, estava umidificada. A umidade ficou elevada, porque ela estava fechada, não estava funcionando. Mas se vocês olharem aqui, a umidade está em 97 dentro da chocadeira, que ela estava desligada com a vasilha dentro, mas a umidade vai baixando. Aqui é o sensor de umidade desse aparelhinho, que é o controlador de umidade. Estão vendo que ele está baixando muito rapidamente, já tem 77, 70. Ele está pegando a umidade do quartinho que eu estou. Tá? Quarto onde está sendo feita a apresentação, 57. Tá? Vou devolver para dentro da chocadeira. Vou fechar. Pronto, aqui ele já acendeu o LEDzinho, já começou a umidificar, tá? Ele já acionou o umidificador, que é essa peçazinha cor-de-rosa que está lá dentro. Então já está ligado, não dá para ver a neblina, mas ele já está ligado, está com neblina, tá? Está umidificando. E aí ele já está subindo, tá? A umidade já está subindo novamente. E é isso que ele faz. Ele umidifica. Se fica mais perto aqui. Ele umidifica e vai elevando a umidade, já está 57, está vendo como é rápido? Olha a fumacinha saindo. 57, 58, a umidade está aumentando. E é assim que funciona o sistema, tá? Ele vai umidificando e a gente vai observando. Estou tentando me procurar aqui, acredito. Ok aí. Pronto, tudo bem. Vocês estão vendo bem a apresentação? Deu para ver a chocadeira? Aqui. Sim, sim. Olha, já está em 77%. Ele desligou. Porque eu mandei ele desligar, eu programei para desligar a 70%, tá? Bom, então dessa parte nós encerramos, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós estamos aqui com 1h20 de aula, tá? Porque são 2 horas hoje, mas a gente precisa de um tempo para as perguntas, para a discussão, para as conversas que a gente vai ter aqui, tá bom? Então fique à vontade. O momento agora é da gente conversar. O que eu souber a gente já vai resolvendo agora. O que eu não souber for alguma pergunta que merece alguma observação, a gente vai estar à disposição, tá bom? Vamos lá. O Santos. Bom, Marcos, eu já sabia da apresentação, né, do sucesso. A gente só queria, mais uma vez, agradecer e parabenizar pelas orientações. Eu percebi que foi muito fundamentado, entendeu? Muito mostrando casos, exemplos, né, da realidade mesmo na prática, né, como acontece. Como você colocou, a chocadeira, ela não
não é 100%, às vezes o mercado mesmo coloca, a minha chocadeira vai eclodir 100%, entendeu? Não é isso. Tudo parte da questão da coleta do ovo, né, até o ovo chegar até a chocadeira. Aqui nós temos perguntas, viu, meu amigo? Tanto no YouTube, como também aqui na própria plataforma. O Miguel já está aqui também, o Miguel? Miguel, boa noite, Miguel. Estou sim, presente. Está com problema justamente na chocadeira. Eu vou iniciar algumas perguntas, depois eu passo para o segundo mediador, Miguel, né? A gente já anotou algumas perguntas. Eu queria também cumprimentar aqui a Débora Carvalho, também que está presente, né, Débora? Dá boa noite aí. A Débora estava em outra live, contribuindo lá com o pessoal de Manaus, de São Paulo. Olha para tu ver como a Débora está longe, viu, Márcio? Será que nós vamos perder, né? Nossa colaboradora, Márcio, para São Paulo, para Manaus? A Débora de volta aí, porque a nossa equipe é assim, quando tem outra demanda no outro canto, já vai atendendo ali, mas é de forma dinâmica. Boa noite a todos, é um prazer, acompanhei um pouco aí da live, aprendi aí um pouco aí sobre manejo de chocadeira e de pintos, palestra muito empolgante, e aí vamos para as perguntas aí com os moderadores, que eu creio que as perguntas são muitas, né? Porque o assunto atraiu muito, chamou muita atenção e é importante e relevante aí na nossa produção de galinhas, né? Boa noite a todos. Obrigado aí, Débora. Sempre você ilumina aí e contribui também com o projeto, né, do Emater. A gente vai iniciar aqui com uma pergunta do João Batista, da plataforma mesmo, né? Ele pergunta, Marcos, o seguinte: como conservar os ovos antes de colocar na chocadeira? Na geladeira ou coberto com areia? Vocês estão escutando bem ou o barulho da chocadeira está atrapalhando? Estamos escutando bem. Porque se tiver um barulhinho de fundo aí de ventilador, eu posso desligar a chocadeira, viu? Não, está dando para escutar. Eu vou só mostrar aqui novamente, para poder desligar e ficar mais fácil de trabalhar. O mostrador está em 69% de umidade, tá? A temperatura está aumentando aqui na chocadeira e ele está a tinta. Desligou, tá? Desligou. Então, o controlador de umidade funciona perfeitamente. Você, com uma peça dessa, você não tem problema de umidade na tua chocadeira. Eu agora vou desligar para poder o barulho não me atrapalhar. Pois bem, tem alguém com o microfone aberto aí, eu acho. A respeito de local de armazenamento, o que a gente diz é o seguinte: procure um lugar fresco, local na temperatura amena dentro da sua casa. Mas a maioria dos criadores, principalmente o pessoal de outras regiões como Nordeste, não existe essa palavra local fresco, né? A gente vê a temperatura, como é que você, por exemplo, Teresina, vai procurar um lugar de 20 e poucos graus? Não tem. Você vai encontrar de 35 graus, 37, às vezes 40 graus de temperatura ambiente. Aí, nesse caso, você precisa armazenar, procurar um local de armazenagem, como, por exemplo, a parte baixa de uma geladeira, lá embaixo, tá? Com os devidos cuidados, com alguns cuidados, como, por exemplo, saber que quando você põe na geladeira, devido à umidade baixa que a geladeira tem, vai diminuir um pouco a eclosão dos ovos, tá bem? Diminui. Mas é o preço que você tem que pagar. Porque a dúvida é, ou você deixa em temperatura elevada, fora da geladeira, ou você deixa dentro da geladeira com temperatura mais baixa. Entre temperatura e umidade baixa, quem mais prejudica o ovo é temperatura elevada. Por quê? Porque se a temperatura atingir temperatura de incubação, todos os ovos que você guardou vão ser incubados. E aí, quando levar para a chocadeira, não nasce nada. Agora, guardando no lugar como embaixo na geladeira, muita gente também tem o hábito no interior de guardar na areia. A areia é fresquinha, né? Ela serve como um isolante.
se pode usar também. O interior se usa, né, e tem sido eficiente. O que é que tem que ter cuidado? Qual é a areia que você está usando? Se ela estiver contaminada, vai contaminar os ovos, né? Então você use uma areia limpinha, peneirada, você pode usar. Tem gente que utiliza outros materiais, às vezes numa palha. São todos isolantes, né? Eles vão evitar que a temperatura do ambiente chegue até os ovos. Tem uma pergunta aqui do Carlos Miranda. Professor Marcos, no meu sítio há constante falta de energia. Como fica a chocadeira se faltar energia durante uma noite? Vai comprometer a eclosão dos ovos? Seria bom ter uma bateria para ligar a chocadeira nesses casos? Excelente pergunta, né? Se você tem uma chocadeira e tem problema de falta de energia, você pode utilizar... Porque é o seguinte, faltou energia na primeira semana, um dia inteiro, você perde tudo, tá? Você perde todos os ovos que você botou. Se faltar na segunda, perde uma parte. Se faltar na última semana, você ainda tem a chance, porque se o pinto estiver todo formado, a gente tem um microfone aberto aí. Se os pintos estiverem todos formados, né? Se os pintos estiverem todos formados, você vai perder pouco. Eu já vi casos de você com 20 dias, 19 dias, simplesmente ter problema na fiação e faltar energia totalmente. E mesmo assim nasceram. O que a gente pede nesses casos, se for na última semana, não abra a chocadeira até nascerem todos, tá? A grande parte deles. Agora, como é que eu resolvo isso de vez? Uma bateria, tá? Para compensar. Agora você tem que comprar os aparelhos necessários para conectar a chocadeira na bateria. Tem um aparelhinho aí que você compra, eu não lembro o nome dele agora, tá? Ele compensa, você deixa ele com relé. Eu, inclusive, tenho um, fica ligado na tomada, na bateria e na chocadeira. Falta energia na tomada, o relé manda para a chocadeira, para a bateria. Voltou a energia, ele suspende a bateria e usa da energia da rede. É um sistema que você pode... Inclusive, tem chocadeira, tem fabricante que fornece chocadeira com esse mecanismo. Aí você tem que ver se o custo-benefício compensa. Uma pergunta aqui do James, né? Pergunta o seguinte: o ovo pode ser lavado mesmo com algum produto de limpeza? Pode, tem produtos que pode ser feita a limpeza. O que se pede e que evite é o pessoal utilizar saponáceos, tá? Porque os ovos, o ideal era não lavar de jeito nenhum, de nenhuma forma. Mas para evitar a contaminação, tem produtos, tá, no mercado próprio para esse tipo de limpeza. E é limpeza a úmido. Tá? Esses produtos vêm para esse tipo de limpeza. Lembrando que usar só água ou com algum sabão, alguma coisa, não é indicado, porque você vai retirar a película e às vezes não vai limpar o necessário para que ele fique descontaminado. Miguel? Bom, tem uma pergunta aqui do EMS, né? Deve ser a sigla. É viável construir a chocadeira instalando controlador de temperatura, umidade e viragem dos ovos? E complementa com a pergunta do Cardoso José, onde ele diz, Cardoso José de Taueiras: se eu tiver capacidade de fabricar uma chocadeira, que cuidados tenho que ter para ter sucesso? A questão das chocadeiras... Qualquer pessoa que se propõe a construir uma chocadeira, desde que fique atento às recomendações técnicas, né? Porque, apesar de qualquer pessoa poder construir uma, a eficiência pode não ser tão boa. Então, o ideal é que alguém que já entenda e sabe para que cada parte serve, possa construir uma chocadeira. Porque o que acontece? Você pode realmente economizar, comprar, inclusive na internet, existem kits para fabricar chocadeira.
Na internet você compra, vem tudo, vem bandeja, vem tudo que você quiser, já vem no ponto. Só não tem a caixa. Aí você faz em casa e compra o kit e monta. Tá? Sai um pouquinho mais em conta. Qual é o risco? O risco é você montar errado. Tá? Mas dá para fazer. A questão... Qual era a outra pergunta? Era do... Desculpa, tinha outra. Qual é, Miguel? Passou batido. Tinha outra pergunta. Se é viável construir, né? Se é viável construir e quais são os cuidados que precisa ter para ter sucesso? É viável, você pode construir sim, só tem que ver custo-benefício, se compensa teu trabalho, compensa tudo, ou se é melhor você comprar logo de um fabricante que produz em larga escala, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, no meu caso, eu não tenho tempo de fazer. Aí muita coisa eu compro feita porque eu não tenho tempo mesmo. Né? E o tempo que eu vou gastar para fazer, eu gasto para fazer outras coisas. Mas se eu quiser fazer, eu faço uma também. E os cuidados são esses: é verificar se o sistema está funcionando perfeito. Porque a parte mais difícil é o controlador de temperatura, você programar, deixar na temperatura certa, deixar toda a programação certinha. Porque cada fabricante tem um sistema diferente de programação. Tá? E a outra coisa que perguntaram, agora eu lembrei, é se o controlador de umidade pode vir acoplado já ao controlador de rolagem e temperatura. Sim, existe inclusive no mercado várias marcas que vendem já completinho. Tá? Por que eu apresentei esse que é avulso? Né? Ele é acoplável. Porque ele sendo acoplável, se você tiver com duas chocadeiras, você não precisa pagar mais caro por 2, 3 sistemas. Se você tem duas, usa um num período, outro no outro, você usa o controlador portátil. Então, vai pela decisão de cada um. Tá? Eu não gosto muito, eu gosto muito de utilizar controlador portátil. Por quê? Se queimar, por exemplo, o sistema de aquecimento, sistema de controle de temperatura do display, todo o aparelho. Se queimar só o controlador de rolagem, que vem no mesmo aparelho, você perdeu tudo. Então, eu gosto muito de ter o meu controlador de umidade e temperatura, controlador de umidade, avulso. Mas... Professor? Sim. Professor Santos? Desculpa. O microfone, né? Não tem outra pergunta. Quando você estava falando na questão da parte das cores, né, do gado, dimorfismo sexual em relação aos galos e às galinhas, lá do YouTube, falou o seguinte, sobre a questão do... Isso que tem o pescoço pelado, entendeu? Ele faz parte da canela preta, entendeu? A coloração também da parte dorsal dele, né? Da capa dele também, né? Tá, tudo bem. É porque realmente eu não falei de pescoço pelado. Pescoço pelado, sim, faz parte. Nós temos canela preta do pescoço pelado, tá? Mas, no entanto, a única parte que vai variar, e as galinhas também, é o fato do pescoço ser pelado. As colorações são as mesmas. No caso do galo, a dorsal do galo de pescoço pelado, ele tem as duas possibilidades. Ou é dourado, avermelhado, né? Vermelho, amarelado, essas nuances de cores, ou é prateado. Todo preto não é indicado. Tá? Precisa haver dimorfismo. Macho tem suas cores próprias e as fêmeas as delas. Faz parte de raças primitivas ter dimorfismo. Todas as espécies primitivas têm dimorfismo sexual e raças primitivas também. Miguel? É uma curiosidade, né? Inclusive minha avó fazia isso aí, né? O João Batista diz aqui, minha mãe utilizava uma vela para saber se... e aí, para fazer a ovoscopia, como é que eu faço? Que instrumento eu posso utilizar? E qual a importância da ovoscopia no processo lá de chocagem dos ovos? Bom,
A ovoscopia, gente, apesar da gente às vezes achar que é uma coisa complicada, que tem que comprar um aparelho, pra você ter ideia, nossos avós usavam velas, né, lamparinas, para fazer ovoscopia, ela já fazia ovoscopia. Minha avó fazia ovoscopia com lamparina. Tá? O jeito dela lá, mas ela sabia, ela dizia, olha, aqui tá, que isso aqui não tá, isso aqui tá gordo, isso aqui não tá. Sabia tudinho, jogava fora, botava numa bacia do lado, e eu lá do lado dela, só olhando aquela coisa toda. Eu não via nada, mas ela via. Então era ovoscopia. Hoje em dia, sabe, celular, aquela lanterna do celular, gente, é um ovoscópio maravilhoso. Você apaga as luzes de uma sala, de um quarto, e liga aquela lanterna, a lanterna do celular, sabe? Você está aqui, vou ligar aqui para vocês. Se você botar um ovo para fazer ovoscopia, você coloca essa lâmpada aqui, você põe o ovo aqui em cima, né? Você põe um ovo aliás, importante, tá? O ideal você fazer verificação então, pessoal, mostrar para vocês uma medida simples aqui que está sendo muito falada, difundida, né? A pronação, que é simplesmente virar o paciente de barriga para baixo. Fica pouco visível. A gente está aqui num box de emergência. E vai ter alguns casos que dificultam a visão, por exemplo, ovos azuis são difíceis para ser visto por qualquer ovoscópio. Tá? Mas você treinando, você consegue ver direito. Pronto. O Rinaldo, ele pergunta assim, Marcos, fala um pouco da sala onde fica a chocadeira. Eu acho que é um ambiente onde ela deve ficar, né? Como seria esse ambiente, né? Ela deve ficar. Ele colocou também do paquímetro, do balanço, entendeu? A sala para chocadeira, a gente nem para pequeno produtor, para criador de galinha caipira, a gente normalmente nem fica dizendo, olha, você tem que construir uma sala para incubação. Quem for, está dando eco aí, não sei por quê. Produtor empresarial deve ter sala de incubação. No caso do Miguel é um mega produtor aí, né, já está rico. Eu tô com 1.400 ovos dentro de uma chocadeira ali e ela resolveu parar, viu? Mas o Miguel sabe que precisa de uma sala de incubação, porque a quantidade e o tamanho de chocadeira que ele usa requer essa sala de incubação. Quando a região... a sala de incubação deve ser um ambiente o mais limpo possível, deve ter uma sequência por onde devem entrar os ovos, esses ovos devem passar primeiro